Seja muito bem-vindo, meu nome é Matheus Maia e este é o quadro Personagens e Curiosidades Bíblicas. O Evangelho de Mateus, comparado ao de Lucas, traz genealogias de Jesus completamente diferentes. Você sabia disso? Geralmente a gente nem dá atenção às genealogias bíblicas, são tantos livros para ler, no total 66, e tanta coisa para aprender, que qualquer um de nós já foi tentado a pular as genealogias ao ler os livros, como Mateus e Lucas. E se você não pulou, já deu aquela baita acelerada na hora de ler. Eu sei, porque eu também já fiz isso. Eu preparei uma tabela aqui comparando a genealogia de Jesus nos dois evangelhos, Lucas e Mateus. Vamos dar uma olhada. A genealogia de Jesus em Mateus está no capítulo 1, dos versos 1 a 17. E no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, do verso 23 a 38. Quero destacar três coisas aqui que você precisa entender dessas duas genealogias. A ascendência de Jesus em Mateus vai até Abraão, enquanto em Lucas vai até Adão. É por isso que os nomes dos ascendentes de Jesus na coluna de Lucas são em maior número. Mateus segue a linha genealógica através de Salomão, filho de Davi, e Lucas segue através de Natã, pai de Davi. Em Mateus está escrito que o pai de José era Jacó, enquanto Lucas diz que o pai de José era Eli. Está aí o quadro, para quem quiser ver depois. Eu vou dar acesso a este arquivo, compartilho com vocês aqui na descrição. Alguns pensam que essas diferenças são evidentes contradições. E o problema é que de Davi até Jesus, as duas genealogias são completamente diferentes. Então, como explicar essas diferenças? De modo que elas não sejam entendidas como contradições. Eu quero apresentar para vocês três explicações. Duas bem frágeis e depois a terceira, que eu creio que realmente explica essas diferenças. A primeira delas diz que os autores podem ter se esquecido de alguns nomes, ou até usado uma grafia diferente. Mas as diferenças são muitas para aceitar essa explicação tão simplista. Outra explicação é de que Mateus segue a linhagem primária e que Lucas está considerando a lei do levirato. Vamos entender o que é isso, lei do levirato? Esta lei diz que se algum homem casado morresse sem deixar filho, o irmão mais velho desse homem deveria se casar com a viúva e ter um filho com ela, que levaria o nome do seu irmão. A questão é que isso é praticamente improvável de ocorrer em todas as gerações. Se fosse uma ou outra, mas são 28 gerações de Davi até Jesus. Por isso essa explicação também não é sustentável. E aí permanece a dúvida, A questão é, porque se nós cremos na Bíblia como palavra de Deus, um erro desse seria concordar com ateus que não creem na sua inspiração. E isso vai exigir de nós uma resposta à altura. E é por isso que vem essa terceira explicação, a mais aceitável de todos, por muitos estudiosos, Eles dizem que Maria era filha de Eli, mas a genealogia de Lucas alista o marido de Maria, no caso José, como sendo filho de Eli. Espera lá, como assim? Deixa eu me explicar então para você. Isso é muito provável de acontecer, porque quando os judeus faziam suas listas genealógicas, eles levavam em conta apenas os homens e rejeitavam o nome da filha quando o sangue do avô era transmitido ao neto por uma filha. E daí eles contavam o marido desta filha em lugar do filho do avô materno. Ficou difícil de entender, não é? Mas deixa eu clarear para você. Pense aí nessa tabela que eu coloquei. Lucas diz que José era filho de Eli, pois José não era pai de sangue de Jesus, ou seja, pai biológico. Então Lucas insere José no lugar de Maria, porque não lhe estavam as mulheres, e faz isso porque também era um costume
entre os judeus. Ficou mais claro, né? Outros exemplos estão em outros testamentos registrados na Bíblia. Vou colocar aí alguns do livro de Números. Em resumo, para você entender qual é essa explicação mais plausível, é que Mateus registra a genealogia de José, enquanto Lucas registra a genealogia a partir de Maria. Mas peraí, não acabei ainda não, tem mais. Eu vou dizer alguns detalhes importantes aqui e no final, o mais importante disso tudo. Vamos lá. Naquela época não existia uma palavra grega para genro e era comum chamar o genro de filho. Portanto, José teria tido, né, esse nome ou considerado, né, filho de Eli. Outra questão é que vários nomes foram omitidos na genealogia de Mateus. Isso porque o autor pretendia facilitar a memorização de seus leitores. E aí ele simplificou, né, em 3 séries de 14 nomes. 14 nomes de Abraão até Davi, 14 de Davi até a deportação para a Babilônia e 14 da Babilônia até Jesus. E isso não gera um problema, porque o verbo gerar em grego não significa necessariamente ligação direta com o pai, mas frequentemente tem o sentido de foi o antepassado de ou foi o progenitor de. Outro detalhe importante é que tanto Mateus como o Evangelho de Lucas deixam bem claro que José não era pai de Jesus. Lá em Mateus está escrito assim: Jacó tornou-se pai de José, marido de Maria, do qual veio Jesus, o chamado Cristo. E Lucas mostra primeiramente que Jesus era o Filho de Deus, lá no capítulo 1. E depois no capítulo 3 diz que era, né, conforme se pensava, filho de José, filho de Eli. E assim por diante, né, toda a genealogia. Na NVI diz, Jesus, ele era considerado filho de José, filho de Eli, e assim por diante. Como nós dissemos no início, né, não era costume nem entre judeus e gregos colocar o nome de mulheres em árvores genealógicas. Entre os gregos, os homens eram filhos de seu pai, não de sua mãe. E entre os judeus tinha até um ditado que dizia que o descendente da mãe não é chamado descendente dela. Mas o que eu vou falar agora é de suma importância. Talvez a coisa mais importante aqui dessas 2 árvores genealógicas. Ambas delas, né, em ambas as linhagens, seja de Maria ou de José, Jesus é descendente do rei Davi, que era uma das exigências para que ele fosse considerado o Messias, conforme o que Deus já havia prometido pelos seus profetas lá no Antigo Testamento. E é tão tremendo porque se alguém questionasse a linhagem de Mateus através de José, que apesar de ser o pai legal de Jesus, era seu pai adotivo, né, não natural, teríamos ainda a genealogia de Lucas, que apresenta a linhagem de Jesus a partir da sua mãe natural, Maria, provando assim, né, o seu direito à descendência natural de Davi. Quanto à genealogia de Mateus, há ainda uma outra coisa importante, o direito legal de Jesus ao trono de Davi, por ser ele o descendente de Salomão através de José, que, como dissemos, era legalmente o pai de Jesus. Gostou? Aprendeu? Te abençoou? Então me ajude praticando o CCCC. Curta, comente e compartilhe com um colega. Um forte abraço.